Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Hoje nós vamos dar continuidade em nossa mensagem. Mas eu quero falar com você que muitas vezes você se acha uma pessoa justa e imparcial. Você que não suporta ver as coisas erradas. Você que logo faz juízo das pessoas e até mesmo dá sentença. Você, quando vê no jornal uma notícia de um criminoso, de alguém que fez algo muito errado, e muitas vezes você no seu coração deseja um mal tão grande quanto a gravidade do crime dele. Sabe? Toma cuidado, porque a Bíblia diz que a mesma medida que você usar para medir alguém será usada contra você. E o mesmo critério que você usar para julgar alguém será usado contra você. Muitas vezes você se sente mais santo, mais correto que todo mundo. Muitas vezes você acha que pode decidir a vida dos outros ou até mesmo condenar alguém por causa de seus erros. Sabe? Davi, ele tinha pecado contra Deus. Davi tinha errado contra Deus. E quando Natan contou uma história para Davi, você pode ver na mensagem passada, em que um homem havia cometido um crime, um homem rico havia cometido um crime contra o homem pobre. Olha o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5, diz: o furor de Davi se acendeu de tal forma contra aquele homem que Davi disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisas e porque não teve misericórdia. Então disse Natan a Davi: ó rei, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, dei a casa de teu senhor para você, te dei as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco para você, eu te acrescentaria tudo mais que você desejasse. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar Urias com a espada dos filhos de Amon. Sabe, Davi, ele havia condenado sem saber a si mesmo com a pena de morte. Muitas vezes você está olhando para o erro dos outros e não está enxergando o seu. Muitas vezes você é uma pessoa muito justa para querer fazer justiça com as obras dos outros, mas você não faz justiça com as suas obras. Muitas vezes você fala que o marido tem que ser um homem fiel, que a mulher tem que ser uma esposa fiel, mas muitas vezes você não é nem o marido fiel, nem a esposa fiel. Muitas vezes você fala que o pai, ele deve cuidar, educar, exemplar seus filhos, e muitas vezes você é um pai e mãe de filho à toa. Muitas vezes você quer
que as pessoas lhe tratem bem, mas você é bruto, agressivo, desrespeitoso. Muitas vezes você quer que as pessoas lhe entendam, mas você não entende ninguém. Você quer que as pessoas tenham compaixão de você e você não tem compaixão de ninguém. Sabe? Davi ficou furioso porque o homem rico matou uma cordeirinha na história que Natã contou para ele. Mas Davi não sentiu nem mesmo remorso quando ele matou o capitão Urias. E o pior, fez o capitão de sua guarda morrer pela espada do inimigo. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia diz que Davi, depois que ele pecou contra Deus, ele se tornou um homem cego e ele não conseguia enxergar mais o próprio pecado. Mesmo recebendo a visita de Natã, ele não conseguiu entender que ele quem havia pecado contra Deus. Enquanto o profeta Natã não havia dito a ele. Davi deixou subir a cabeça a autoridade de rei. Muitas vezes você, quando não tem nada, você chega na igreja doente, desempregado, família destruída, e aí você pede a Deus ajuda, né? Você pede a Deus as bênçãos, e aí Deus restaura a sua família, restaura a sua vida financeira, faz de você uma pessoa bem-sucedida. O que é que você faz? Esquece de tudo aquilo que conquistou na presença de Deus e simplesmente você segue seu caminho, achando que o seu casamento não vai desmoronar mais, achando que sua vida financeira não vai desmoronar mais. E aí você começa a não ter tempo mais para Deus, não tem tempo mais para orar, não tem tempo para ver a mensagem diária toda, não tem tempo para fazer a sua oração diária, porque você é muito ocupado com você mesmo, com o seu trabalho, com uma família, que você não tinha nada disso antes de apresentar a sua vida a Deus, antes de buscar de Deus ajuda. Meu amigo e minha amiga, cuidado, porque quando você se envolve com o pecado, você se torna cego e a sua cegueira pode destruir você. Olha que Davi, ele destruiu uma família. Davi destruiu um casamento. Davi feriu uma família, viu? Você está me ouvindo? Você gosta de sair com homem casado? Toma cuidado. Você está me ouvindo? Você gosta de sair com a mulher casada? Toma cuidado, porque o pecado de adultério, e principalmente quando você consegue destruir a família de alguém, atrai a maldição hereditária. Veja aqui a maldição hereditária que caiu sobre Davi. Verso 10 do capítulo 12 do livro de 2 Samuel. Disse o profeta Natã a Davi: agora, pois, jamais se apartará da tua casa a espada, porque desprezaste a palavra de Deus, tomando a mulher de outro homem, de Urias, para se tornar sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que o mal virá contra você, dentro da sua própria casa. Tomarei tuas mulheres e darei ao teu próximo à vista de todos, o qual se deitará com ela em plena luz deste sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel à luz do dia. Sabe, meu amigo
e minha amiga. É por isso que tem mulheres que perguntam por que não é feliz no casamento. É por isso que tem um bocado de pastor que não para de casar e descasar. É por isso que tem um bocado de obreira que não para de casar e descasar. Porque acha que vai pegar o irmão, a irmãzinha pelas beiradas ocultas e que vai ficar por isso mesmo. E na verdade, tem muito irmãozinho e irmãzinha dentro da igreja que está se amaldiçoando a família dos outros e amaldiçoando a própria família. Por que é que a taxa de feminicídio só aumenta? Por que é que os homens ímpios se acham no direito de serem donos de mulheres adúlteras e promíscuas? Por que você fica por detrás perguntando, mas pastor, aquela mulher era tão boa, trabalhadora, tinha uma vida legal, mas você não sabe quantas vezes ela saiu com homem casado, quantas vezes ela se deitou com homem casado. Você não sabe como era a vida de prostituição dela. Ela se assujeitou a se deitar com um homem que se deitava com mulheres casadas. Talvez ela nunca saiu com homem casado, mas ela se deitou com um homem que se deitava com mulheres casadas. Paulo disse assim: o homem que se deita com a prostituta se torna um só corpo com ela, porque durante a conjunção carnal não existe apenas a fusão do corpo, mas da alma. Por quê? Porque o casamento, por mais que tenha a conjunção carnal, tenha a relação sexual que dá prazer da carne, existe por detrás também uma relação espiritual. E quem não enxerga isso, está correndo o risco de atrair maldição para si para sempre. É por isso que virou brincadeira mulheres que são mães de filhos sem pai. É por isso que virou brincadeira a quantidade de mulheres que não são realizadas na vida sentimental. Não conseguem casamento, não conseguem marido, não conseguem se estabelecer com a família. Virou brincadeira. E as pessoas começam a chamar essa novidade do homem viver separado da mulher viver separado do homem, de família moderna. Não, isso não é família moderna. Isso é fruto de uma maldição hereditária que vem e sai passando de pai para filho. Aí a mulher cria a filha separada do pai, porque ela vive no mundo da prostituição, e daqui a pouco ela está chorando na televisão porque a filha morreu. Porque a filha foi se prostituir a partir dos 8, 9 anos de idade, foi começar a frequentar paredão, se tornou mulher de bandido, e ela está lá na televisão chorando, perguntando, meu Deus, por quê? Quando na verdade ela e os filhos são fruto de uma maldição hereditária. Toma cuidado, você que gosta de brincar com a família dos outros. Toma cuidado, você que acha que a prostituição ela é uma coisa banal, é só um sexo, acabou, bola para frente, vida que segue. Não é. Todas as vezes que um homem e uma mulher se unem, eles compartilham. Eles compartilham saúde, eles compartilham doença e eles compartilham bênção e ou maldição. Paulo diz assim: a mulher santa, com seu convívio santo, santifica o seu marido e os seus filhos. Os filhos da mulher santa são puros, porque ela os santifica, de outra forma seriam imundos. Então presta atenção que a relação sexual não é apenas o sexo, mas é uma relação onde se compartilha. Por isso que tem homens que muitas vezes se envolvem com mulher, de repente ele diz assim: minha vida amarrou.
Tem homem que é casado, está muito bem com a esposa, de repente ele não aguenta, vê um rabo de saia na rua, e aí ele acha que aquela mulher é tudo para ele, até que pega. Depois que pega, ele fica doente, fica desempregado, começa a discutir com a mulher dentro de casa, sabe? O espírito maldito que estava perturbando aquela mulher passa para ele, começa a perturbar a vida dele, porque ele e ela compartilharam o mal. E acredite, não é uma coisa fácil de se libertar, e muitas vezes não há libertação para esse tipo de coisa, não de qualquer maneira. Mas eu vou falar sobre isso na próxima mensagem. Feche seus olhos, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nos dá a tua direção para que possamos enxergar aquilo que temos feito, para que possamos entender os nossos caminhos, para que não venhamos nos afastar da tua presença, seguindo por um caminho de desobediência e maldição. Ilumina os nossos pensamentos, nos dá a tua direção, para que venhamos saber como agir, como marido, como esposa, como pai e mãe, como filhos, para que venhamos saber como agir em nossa vida pessoal, profissional, para que venhamos saber como agir para não pecar contra Deus nem contra os homens, para que, pecando contra os homens, não venhamos ferir os mandamentos de Deus, atraindo contra nós a maldição. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, se porventura fizemos algo que te aborreceu, nos perdoa. Nos ajuda a ser fiel a partir desse momento. Olha, meu Deus, para essa pessoa que talvez por escolhas erradas, por decisões erradas, hoje são doentes, enfermas, hoje andam perturbadas, levam a vida de desonra. Meu Deus, tem de misericórdia e compaixão daqueles que caíram. Tem de misericórdia e compaixão daqueles que hoje andam doentes, enfermos, dependentes dos médicos e remédios. Tem de misericórdia e compaixão daqueles que caíram em desgraça e hoje não conseguem pagar suas contas. Daqueles que caíram em desgraça por causa dos vícios e perderam seu casamento, se afastaram de sua família. Meu Deus, usa da tua misericórdia e compaixão. Restaura a saúde do doente. Liberta o viciado, o escravo dos vícios. Salva, traz união para esse lar, para essa família. Protege essa pessoa que sai, que chega. Protege essa pessoa, meu Deus, para que o inimigo não tenha olhos nem força para tocá-los. Para que o agente da violência, o anjo da morte, não venha tocá-los nem feri-los, mas guarda e protege esse profissional que sai para trabalhar, esse estudante que sai para a escola, essa pessoa que sai para a sua atividade diária, seja ela qual for. Esteja, meu Deus, no caminho dessa pessoa que sai para viajar. Guarda-os, protege, que eles tenham uma viagem segura, guardados pelo Senhor. Lembra, meu Deus, eu te peço, de cada pessoa que está orando comigo, pela fé, por acreditar que esse canal, por acreditar que estou diante da tua presença como homem de Deus. E esse canal é a ferramenta de bênção para a vida de cada um deles. Consagra essa água para quando o doente beber, seja ele curado. O viciado beber, seja ele liberto. E quando essa água for usada no ambiente, seja da casa ou do trabalho, que todo mal, todo agouro seja expulso em nome do Senhor Jesus. Lembra daqueles que cooperam comigo através desse canal. Lembra deles para abençoá-los, para prosperá-los,
para realizar o desejo do coração deles em o nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.